Boa noite, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, nós vamos dar início à parte 2 desse trabalho que recebeu o nome de O Apocalipse antes de João. Como é um trabalho muito grande, ele foi dividido em 10 partes. E a finalidade do trabalho é mostrar que tudo o que João escreveu no Apocalipse já era de conhecimento de outros profetas, o que mostra que ele colocou muito animismo naquilo que escreveu no Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Relembrando o nosso encontro anterior, nós batemos forte na importância do estudo da Bíblia como um todo, tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Porque se não entendermos o Velho Testamento, não compreenderemos o que o Mestre nos trouxe no seu Evangelho, e nem o restante do que Paulo nos explica, assim como os demais autores do que hoje nós chamamos de Novo Testamento. E o Espiritismo, como terceira revelação, ficaria muito mais difícil de ser entendido sem o aprendizado da Bíblia. Então vamos começar com o Apocalipse, no seu capítulo 1. Nós combinamos que os versículos estariam projetados, não é? Está escrito assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ora, bem-aventurado aquele que lê. Ler, quem sabe. E os que ouvem, ouvir aqueles que não sabem. Porque na época em que João escreveu isso, pouca gente sabia ler. Mas todos sabiam ouvir. É o que o mestre nos dizia: o olhos de ver e ouvidos de ouvir não é apenas o conhecimento humano, mas a capacidade de interpretar. E ele diz assim: bem-aventurado os que guardam as coisas, olha, que nelas estão escritas. Ou seja, aqueles que creem e que interiorizam como verdade as coisas que estão escritas neste livro, que é o Apocalipse. Não basta apenas acreditar, mas há que interiorizar. E ele usa o termo, porque o tempo está próximo, se referindo à nossa época, essa época que estamos vivendo, né? Que é o caráter escatológico da profecia do Apocalipse, que é do final dos tempos, que já aprendemos quando falamos do sermão profético, que é essa mudança de fase que estamos vivendo. Haroldo Dutra Dias, ele disse que a revelação é a visita do futuro ao nosso presente. E nós aqui chamamos de Apocalipse, muitos países chamam, né, o último livro da Bíblia, mas muitos chamam de revelação. Por quê? Porque são véus que são retirados. Apo, retirada de, calumna, né, que são os véus. Então, é a retirada dos véus, é a revelação. E João foi muito engraçado, porque ele repete praticamente essa bem-aventurança um pouquinho mais à frente, quando ele, no capítulo 22, diz assim: Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ele repete a bem-aventurança. Então aqui a bem-aventurança se repete naquele mesmo livro do Apocalipse, no capítulo 1 e no capítulo 22. Mas esse tempo do fim, o que é que estava escrito antes de João sobre esse tempo do fim? Então, o tempo de cumprimento dessas profecias foi escrito, por exemplo, por Joel. Joel, no seu capítulo 2, ele diz assim, que é o que está acontecendo hoje na terra: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos
e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Olha, nós sabemos que nessa passagem de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração, nesse final de ciclo, nesse final de era, né, que não é o final dos tempos, então, nós teríamos a mediunidade espalhada em toda a Terra, em todos. E isso facilita, inclusive, o acesso da espiritualidade a nós. E aqui, gente, Joel, que viveu aproximadamente 400 anos antes de Cristo, já tinha advertido sobre isso. E Joel é considerado o último profeta pelos hebreus. E ele nos informa que essa mediunidade, ela estaria espalhada por todos, ou seja, sem distinção. Por isso ele fala sobre toda a carne. Independentemente da idade, independentemente da região do planeta, independentemente da cor da pele, do sexo, independentemente da posição social dos seres humanos, não é? E ele usa lá no final o termo naqueles dias, que é uma referência a esses dias atuais de transição planetária que nós estamos vivendo a sua fase final. Nós estamos vivendo os 10 últimos minutos da última hora. E Daniel, ele se refere àqueles dias também, o profeta, não é? Mas ele se refere àqueles dias citados por Joel, chamando com aquela linguagem característica, né, de quem pregava naquele povo, naquela época, aquela, vamos dizer assim, aquele linguajar pesado, ameaçador, não é? Porque era condizente não só à cultura, mas ao grau de adiantamento do povo hebreu. Então, Daniel se refere a esse tempo, aqueles dias, como o tempo da ira ou o tempo determinado do fim. Olha, por isso que Daniel, no seu capítulo 8, está escrito: e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Gente, Daniel viveu 600 anos antes de Cristo. Olha, 6 séculos antes, ele já tinha falado isso, né? E quase no final do século I, João escreve no Apocalipse as mesmas coisas. O que mostra que ele usou o que já conhecia, não só o que viu em desdobramento. E ele usa assim: te farei saber os acontecimentos, não é, do tempo determinado do fim. Ora, nós aprendemos, quando estudamos o sermão profético, que esse fim não é final do mundo, final dos tempos, o mundo vai acabar. Não, não é nada disso não. A gente já aprendeu isso. Não é o fim de final, de vai morrer todo mundo, apocalipse, não. É o fim de finalidade. Não é o extermínio do globo terrestre, como muita gente pensa ainda hoje, não é? Porque não compreendem o que é o apocalipse. Trata-se, sim, desse salto que a Terra está dando, né? De um mundo de expiação e provas para um mundo em regeneração. Lógico que essa mudança não pode ser indolor. E como haverá separação do joio e do trigo, o que o profeta fez? O tempo da ira de Deus. Imagina se Deus vai ter ira. Mas era um modo de ameaçar o povo, de amedrontar o povo. Ele chamou de o tempo da ira, né? Por quê? Porque era assim que os profetas escreviam, dando uma ênfase a algo terrível que ia acontecer, que era o costume deles, né? Até mesmo Jesus utilizou desse costume quando ele fez o sermão profético dele. Quantas vezes, né, Jesus usou também essa mesma forma de expressão. E quando ele fala guardar as palavras, bem-aventurados que guardam as palavras, né, seria também parecido com guardar os caminhos do Senhor, porque é assim que eles entendiam isso. Guardar as palavras de Deus seria guardar os caminhos do Senhor. Isso é tão antigo na cultura deles, que lá em Provérbios, no capítulo 8, está escrito assim: agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ora, então aqui nós vemos outra semelhança naquele dizer, né?
Bem-aventurados os que ouvem e guardam as palavras desta profecia. Lembra? E o Mestre Jesus, tantas vezes ele insistiu, que guardássemos os seus ensinamentos, os seus mandamentos, e que nos mantivéssemos no caminho reto, porque era através disso que nós chegaríamos ao reino dos céus. Não é? Então, ele dizia para todos nós, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é vai ao Pai, é ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele era o único que tinha visto o Pai. Ninguém na terra tinha visto o Pai, apenas o Cristo. Então ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele faz ênfase sobre isso quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque o Mestre sempre foi a porta estreita, que é difícil de atravessar. A maioria de nós, inclusive agora, nessa encarnação atual, não é? Sempre optamos quase sempre pela porta larga, não é? Então, para guardar os mandamentos, eu preciso dar o testemunho de que isso está sendo guardado dentro de mim. Então, seria necessário guardar o quê? É como eles compreendiam, os hebreus, os seus testemunhos. Tanto que em Salmos, no capítulo 119, está escrito assim: bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. Porque guardar os seus testemunhos nos confirma que a fé sem testemunhos é uma fé cega. Aí eu sigo o Cristo, mas as minhas ações não mostram que eu sigo o Cristo. Eu não testemunho. Compreendem? Assim como a fé sem obras, também não tem valor algum, segundo o dizer de Paulo, que a fé sem obras ela é morta, é preciso guardar os testemunhos. E nesse final de ciclo evolutivo, é claro que todos nós passaremos, certamente, por situações em que seremos testados, tanto individualmente como coletivamente. E seremos obrigados a testemunhar. Já não mais como aqueles cristãos do início do cristianismo que iam cantando para as arenas romanas para serem devorados pelas feras. Por que eles iam cantando? Porque a fé deles era tão grande, muito maior que a nossa atual, e eles deram o testemunho com a própria vida. Isso não será necessário agora, provavelmente não, mas teremos que dar o testemunho. Mas que esses testemunhos sejam dados com todo o coração, na sua essência. Não são testemunhos que vão ser dados por medo, ou aquele desejo, não, eu vou fazer isso direitinho, que eu quero ficar bem visto aos olhos de Deus. Não. Se houver esse interesse, já perdeu o valor. A essência do testemunho é a pureza do sentimento. Eu faço o bem não porque agradar a Deus, porque eu estou lutando para fazer o bem, para que eu possa melhorar e refletir ao Mestre. É assim. Então, sem qualquer interesse de recompensa. Porque, a gente já falou isso antes, Deus não é um comerciante, não é? Quando nós éramos filhos primogênitos da ignorância, o que nós fazíamos? As promessas. Como se Deus estivesse de um lado do balcão e eu do outro. Olha, Senhor, se o Senhor me conseguir isso, eu vou dar tantas cestas básicas. Imagina, se Ele precisa disso. Se eu conseguir tal coisa, eu vou subir as igrejas da penha de joelhos, não é? Eu prometi que se eu conseguir tal coisa, eu vou fazer... Rapaz, quer dizer que você tem que ganhar algo para poder receber um bem, não é? Então, essa ideia de comercializar com o Pai, não é? Essas promessas que nós fazíamos na nossa infância espiritual, já não tem mais cabimento hoje, não é? Então, todo o testemunho que eu der, ele tem que ser de coração, sem esperar recompensa. Há que crer nas profecias. Não há como fugir delas. Tanto que Lucas, no seu capítulo 1, está escrito assim: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas.
No contexto desse versículo em especial, Maria, que seria a futura mãe de Jesus, ela fora visitar a sua prima Isabel e recebeu da Isabel essa louvação. E por que a gente colocou essa passagem de Lucas aqui? Porque se nós trazermos para o nosso momento atual, nós vemos que tudo o que Deus permitiu que fosse dito aos homens se cumpriu. Tudo o que Deus permitiu que fosse dito aos homens está sendo cumprido. E tudo o que Deus permitiu que fosse dito aos homens se cumprirá. Por isso, aquele termo, cumprir-se, hão de cumprir-se as coisas. Bom, voltando ao Apocalipse. Um outro trecho do Apocalipse que também é repetido pelos outros profetas. No seu capítulo 1 está escrito: e sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. João estava se referindo a uma entidade que ele estava vendo, não é? O branco, simbolicamente, denota pureza. Branco como a neve, significando extrema pureza. Olhos como chama de fogo, simbolizando o poder e a sabedoria. Ora, e antes de João, o profeta Daniel havia tido essa visão. Bem antes de João. Gente, Daniel, 600 anos antes de Cristo. Se João escreveu o Apocalipse no ano de 96 do primeiro século, dá quase 7 séculos depois. Então, antes de João, Daniel já disse. Ele tinha tido essa visão. E lembram do primeiro encontro? As imagens são simbólicas, tá? Aí está escrito assim: eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. É uma visão semelhante demais. E muitos interpretam esse um ancião de dias, como sendo o próprio Deus. Mas não acreditamos que seja isso, porque o Pai, ele não se mostraria, entre aspas, pessoalmente, vamos dizer assim, a um evento aqui da nossa pequenina terra, por mais importante que fosse esse evento, o Pai não iria se mostrar para nós, entre aspas, pessoalmente, até porque somente o Cristo conhece o Pai, Então, o mais correto é pensar que seria uma entidade de muita evolução, que João estava vendo assim como Daniel viu. Uma entidade de um grau hierárquico bastante elevado, como teria, por exemplo, o governador da terra, o Mestre Jesus, como teria, por exemplo, o governador do sistema solar, ou até o governador da galáxia, não importa, mas não o próprio Deus. E lendo o Apocalipse, isso aqui é bastante curioso. Nós temos a impressão de que seu autor é Daniel. Por quê? E se observarmos com atenção as visões simbólicas descritas no Apocalipse, veremos também sua analogia com as observadas pelo profeta. Ambos escreveram a respeito das coisas que estão por vir. Ambos, tanto Daniel quanto João. Acredita-se, muitos estudiosos nos afirmam isso, acredita-se que João tenha sido a reencarnação do profeta Daniel. Isso é corroborado, e muitos consideram como uma prova dessa possibilidade, da reencarnação de Daniel em João Evangelista, com o que está escrito no Apocalipse, no capítulo 10, versículo 11, quando uma entidade espiritual, talvez até o próprio Cristo, disse ao discípulo amado: importa que profetizes outra vez a respeito de muitos povos e nações e línguas,
e reis. Ora, Daniel tinha feito isso. Então ele chegou para Daniel e falou: importa que profetizes outra vez a respeito de muitos povos e nações e línguas e reis. E como nós sabemos que João, o apóstolo do amor, nunca tinha profetizado antes do seu arrebatamento espiritual, né, que ocorreu na ilha de Patmos, ele nunca tinha profetizado. Ele só profetizou quando foi escrever o Apocalipse. Então o texto nos intriga, né, com essa expressão, profetizes de novo. Não é? E se nós perguntarmos a um estudioso da Bíblia, qual o profeta que profetizou a respeito de muitos povos, nações e línguas e reis? A resposta vem imediata: Daniel. Então, é claro que se a gente tiver um pouquinho de raciocínio em cima disso, que essa entidade comunicante poderia estar falando ao mesmo espírito que dera vida, vamos dizer assim, à personalidade de Daniel. E então, renascido como João, qual o problema? Nós sabemos que João mais tarde viria como São Francisco de Assis, não foi? Portanto, nós sabemos que depois da revelação do Apocalipse, João não profetizou mais. E antes de ser arrebatado, ele não tinha marcado as suas epístolas pela profecia. Ele tinha escrito o Evangelho de João, as 3 cartas de João e o Apocalipse. Só o Apocalipse é que ele profetizou, não é? Voltamos ao Apocalipse no seu capítulo 1. Nesse pedacinho está escrito assim: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ora, nós vimos em o sermão profético que nuvens, né, na linguagem deles, tem o sentido de multidão, de espiritualidade, ou seja, de mundo espiritual. Portanto, todo o olho que o verá, certamente do lado espiritual, não será uma visão material, física, como muitos acreditam, né, que todos nós vamos ver Jesus Cristo voltando com o exército em cima das nuvens. Não é isso. É o problema da interpretação, né? O que nós vamos sentir, esse ver e sentir, né? Nós vamos sentir, sim, a sua irradiação luminosa, o seu nível de vibração. Isso nós vamos sentir. E a gente lembra, por quê? Porque o reino de Deus era para ser instalado no coração dos homens. É a hora em que nós vamos realmente, finalmente, pegar e colocar o menino Jesus dentro da manjedoura do nosso coração, que até hoje a gente não deixou ele deitar ali nela. Tanto que naquela passagem, né, que o Jesus estava em Jerusalém, no início do seu messianato, né, e estava em frente ao templo de Jerusalém, e um dos sacerdotes que estava ali, sem fazer nada, quando viu Jesus, atraído por aquele magnetismo dele, perguntou para ele: Nazareno, o que fazes na cidade? Aí Jesus respondeu: venho implantar o reino de Deus no coração dos homens. Não é? Então é aqui que a gente vai ver ele. Compreendem? Nós encarnados. O verbo traspassar, que fala, né, até os que os traspassaram, né? No dicionário, esse verbo tem como sinônimo atravessar, transfixar, cortar, cruzar, entrar, furar, penetrar, percorrer, rasgar, transpor e varar. Um verbo tem tanto significado, né? Isso aí até leva a gente a pensar naqueles que feriram o Cristo, né? Mas quando ele diz assim, todas as tribos, olha, ele está se referindo, todas as tribos, significa todos os povos da terra, tanto encarnados quanto desencarnados. Se lamentarão, aqui no sentido de afligir-se-ão, sofrerão, angustiar-se-ão, né? Conforme o dicionário. Então, é uma angústia que todos os povos da terra irão sentir. Claro, nós estamos mudando de fase. E isso não é de graça, é uma grande cirurgia planetária.
E essa angústia, esse lamento, foi descrito por Lucas, no seu capítulo 21. Palavras do Cristo. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Ora, angústia das nações é o mesmo que todas as tribos se lamentarão. Era uma ideia que já existia. E esses sinais aqui referidos, né, no sol, na lua, nas estrelas e no mar, foram razoavelmente bem explicados durante o sermão profético, apenas lembrando que, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista físico, material, né, eles fazem parte de um fenômeno natural que ocorre no planeta Terra a cada 26 mil anos. A cada 26 mil anos, a Terra está com o eixo dela perpendicular, aí ela inclina. Passa 26 mil anos, ela volta a ficar retinha. Passa 26 mil anos, ela inclina. Isso faz parte da evolução normal. E cada vez que ocorre esse movimento, existem mudanças físicas no planeta, sim. Né? Então, é natural que o oceano sobe, terra baixa, isso aí. Mas é a coisa menos importante, é a mudança física. Porque o que nos vai dar o direito de ficar num planeta em regeneração é a nossa mudança interna. E ele usa o termo perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Aqui cabe muito bem a interpretação desse bramido do mar e das ondas pelas revoluções sociais difusas pelo orbe como ondas. Como o planeta nos últimos anos tem tido revoluções em todos os sentidos, gente, tanto para o bem quanto para o mal, não é? Mas a gente tem tido muitas mudanças, muita gente gritando, querendo mudanças, gente buscando seus direitos, gente não se fica mais calado. O grito das multidões, como o bramido do mar, porque mar é multidão no sentido escatológico, não é? Então a multidão está bramindo, está gritando. E eles ficam perplexos. Os sinais sobre a angústia das nações e que estão ocorrendo, né, muito mais no lado espiritual do que são muito bem mais importantes, né? Eles são muito mais intensos do lado espiritual do que do lado material. Porque aqui nós somos o reflexo do que está acontecendo do outro lado. Por que é mais importante? Porque vai haver uma mudança de vibração do planeta para mais alto. Porque a psicosfera de um planeta é o somatório da psicosfera de cada um de nós, encarnados e desencarnados, que estamos neste planeta. Com a saída dos irmãozinhos mais atrasadinhos e a chegada de irmãos de mais luz para nos ajudar, a nossa psicosfera vai melhorar. Não é? Isso é verdade, tanto que Mateus, no capítulo 24, ele repete aquilo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra, de novo, se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então aqui, mais uma vez a expressão, todas as tribos da terra se lamentarão, ou angustiarão, não é? Segundo algumas traduções. E Mateus também tem usado, ele usa, né? Vindo sobre as nuvens do céu, não é? Já explicamos. Então, se você for interpretar isso ao pé da letra, você vai imaginar a nuvem do céu. Porque se não tiver nuvem naquele céu, ele não vem, então. Não é isso. Essas nuvens é a espiritualidade. Ele vem sobre o mundo espiritual. Não é visível para nós. Compreende? Então, voltando ao Apocalipse, ainda no capítulo 1. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Isso aí, João contando, né? E virei-me para ver quem falava comigo. Ora, a voz vinha por detrás de João, que era médium. Ele teve que se virar para ver de onde é que vinha essa voz. Aqui se trata, é engraçado, porque as manifestações do Cristo, através da espiritualidade superior, sempre nos falaram, só que nós nunca nos viramos para ver de onde vem. Sabe por quê? Porque a gente fica sempre de frente para o que os nossos sentidos nos chamam.
O mundo dos Césares nos atrai com muita facilidade. É o que vem fazendo através dos milênios. Agora que nós estamos pensando em olhar para trás, para ver de onde é que vem isso, né? E João, né, como excelente servo do Senhor, ele vivia uma vida voltada para as questões do Evangelho, né? Os seus interesses eram espirituais. Mas aqui, a gente tem que entender um pouquinho, é a simbologia do texto, né? Ele, João, como elemento encarnado, ele representa a nossa humanidade. A nossa humanidade, ela vive na ilusão daquilo que os olhos podem ver, enfim, aquilo que os nossos 5 sentidos podem nos proporcionar. Nós temos dado, durante milênios, todos nós, muito a César o que é de César, mas muito pouco a Deus o que é de Deus. Então, quando ele diz, virou-se, né? Então, ao virar-se, ele demonstra interesse. Ele se volta para ficar de frente a quem falava com ele. Isso tem um significado muito importante, porque nós nunca nos viramos, agora que estamos tentando, né? Ele ouvia, mas para ouvir ele não precisava se virar, O sujeito está falando daqui atrás, eu estou ouvindo, né? Portanto, não basta apenas ouvir a mensagem que é enviada para nós através da espiritualidade superior. É preciso ver de quem ela parte essa mensagem, verificar qual é a origem dessa mensagem. E isso nos sugere o quê? Discernimento. Agora, sem um estudo, sem um raciocínio lógico, a gente não consegue esse discernimento. E muitas vezes as mensagens que vêm não são do Cristo, não é? Então, o mesmo João nos fala sobre isso na sua primeira carta, quando ele diz assim: amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Portanto, era preciso que João visse quem falava, de quem era aquela voz tão significativa. E ainda hoje, gente, nós temos que ver quem fala. Se a mensagem vem da esfera do Cristo, estejamos atentos, porque vivenciar a mensagem que vem da esfera do Cristo é uma questão de bom senso. É uma obra do homem prudente. Voltando àquele último versículo do Apocalipse, que ele diz: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais de ouro são as chamadas 7 igrejas da Ásia Menor, né, que hoje são símbolos das nossas religiões atuais. No Apocalipse, uma carta é escrita para cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor, não é? Então, cada uma delas recebeu a sua cartinha. Quais eram elas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas esse é o significado dos 7 castiçais? Só? Não. Porque os 7 castiçais de ouro, também conhecida como menorá, ela era muito antiga na tradição do povo hebreu. Vocês querem ver? No segundo livro de Crônicas, no capítulo 4, está escrito assim: e os castiçais, com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem segundo o costume, perante o oráculo, segundo a ordenança. Portanto, é uma tradição antiga do povo hebreu, a menorá. A menorá tem vários significados para esse povo. A menorá representa a luz da Torá, que é um dos principais símbolos judaicos. Ela está presente nos templos, nas sinagogas, sempre iluminada, né? E ela está sempre acesa, não é com a finalidade de iluminar esses locais consagrados aos cultos religiosos, não. Ela está sempre acesa porque simboliza a luz que nunca se apaga, ou seja, a existência de Deus, a imutabilidade divina. E a menorá, ela é feita de ouro, porque o ouro é um metal que não enferruja, né? Então isso reforça o quê? A imutabilidade divina. O que é ela? É um candelabro, gente, de 7 braços, né? Cada ponta representa várias coisas, tá? Mas pode representar
as raízes da árvore da vida, sendo que o braço do centro é o mais importante deles, não vamos entrar em detalhe. E o fato de ser composta a menorá por 7 braços faz com que ela carregue a simbologia desse número, porque o número 7, ele é muito importante para o judaísmo, né? Vocês querem ver? O sabá, por exemplo, que é o sábado, né, dos judeus, é um dia guardado, porque representa o 7º dia, aquele dia no qual o ciclo da criação se encerra na perfeição, lembra? O mundo em 6 dias simbólicos, no 7º dia Deus descansou, não é assim? É assim que estava lá na Gênesis de Moisés. E o candelabro judaico de 7 braços também representa os dias da semana, como também pode representar os 7 planetas que eles acreditavam na época que o nosso sistema solar só tinha 7 planetas, né? E também, para os judeus, o universo, que é formado por 7 céus. Quer dizer, o número 7 para eles era mágico. Mestre, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Por que o 7? Porque o 7 é a totalidade, a perfeição, né? Então, é um dos símbolos mais antigos da identidade judaica, né? E teria surgido na altura em que houve aquele êxodo dos judeus no Egito, alguns séculos antes de Cristo. E segundo a história, né, o candelabro ele se formou a partir do ouro que foi lançado ao fogo por Moisés. E lá em Êxodo, que faz parte, né, do Pentateuco mosaico, no seu capítulo 25, está escrito assim: também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. De novo no Êxodo, mais à frente: e fez-lhe de ouro puro 7 lâmpadas, com os seus espevitadores e os seus apagadores. Então esse é o símbolo da menorá, tá? Voltando ao Apocalipse. No capítulo 2, já nos aproximando do final, está escrito assim: aquela voz que João estava ouvindo: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Parece enrolado, né? Essa mensagem, porque cada igreja da Ásia Menor recebeu uma mensagem. Essa mensagem foi dirigida à igreja de Esmirna, que logo depois, durante 10 anos, que seriam esses 10 dias, né, simbólicos, ela foi massacrada pelos poderosos da época. Ah, mas o diabo... Bom, ainda hoje o diabo, né, que nós sabemos na nossa religião, na nossa doutrina, no nosso conhecimento, que não é uma figura, não é? Seria, vamos dizer assim, a palavra em si significa adversário. E não é o conceito que temos hoje, não é o conceito que nos querem enfiar de goela abaixo, entende? Seria aquele somatório dos espíritos mais atrasados, né, que hoje, vamos dizer assim, representariam talvez a força do anticristo, né, querendo lutar contra o Cristo, né? Então, chamou de diabo, podia chamar de qualquer termo, né? Mas o que acontece? É que esses irmãozinhos mais atrasados, que em conjunto, né, a gente pode chamar de diabinho, mas só para dar um nome, né, eles nos prendem com suas obsessões, ainda mais no final dos tempos em que a mediunidade, né, segundo Joel, estaria aumentada. E tentam, através das nossas imperfeições, nos perturbar. Através de quê? Das nossas portas posteriores, que são os nossos defeitos, nossas imperfeições, né? Isso se acentuaria no final dos tempos, claro. Agora, vale salientar uma coisa. Ele está dizendo: se formos fiéis até a morte, ou seja, não é a morte do corpo, mas assim, qualquer sofrimento, qualquer testemunho que eu tenha que dar, é isso que ele está querendo dizer, receberemos a coroa da vida, né? Em relação a isso, Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, no seu capítulo 96, ele nos diz, eu vou ler para vocês. Olha o que Emmanuel fala: é incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho na atualidade, ainda ansiosos pela coroa dos triunfos
mundanos. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo deturpado, isso desde a Idade Média, desde o início, se comprazem nos grandes espetáculos através de enormes demonstrações de força política. Olha a nossa atualidade aqui, cristã. Se metendo aonde? Na política. E forçoso é reconhecer que grande número das agremiações espiritistas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. Individualmente, os prosélitos, que são os seguidores, eles pretendem o quê? O bem-estar, aquele caminho sem obstáculo. Isso é Emmanuel falando. As considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, quer dizer, vaidade, né? O fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida, por parte de quem? Dos estranhos. Eles querem receber a coroa do mundo dos homens, não a coroa da vida. E quando essa bagagem de facilidades não os bafeja no serviço edificante, eles se sentem perseguidos, contrariados e desditosos. Então nós temos que ter muito cuidado na nossa doutrina, de não cometermos o mesmo erro do passado que outros cometeram, não é? Se misturaram na política, no poder dos homens, ao lado dos poderosos, deixando para 18º plano as coisas do Pai. Mas e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinho para nos atenuar a inquietação, não é? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a coroa de espinhos no nosso terceiro encontro e principalmente sobre essa coroa da vida, não é? Finalizando a nossa parte 2, nós estamos vivendo um momento ímpar no mundo. O tempo da ira, que foi falado pelos profetas, por Daniel. Quando nós passamos de um planeta de expiação e provas para um planeta em regeneração, nós saímos de um planeta em que o mal predomina sobre o bem. Então, simbolicamente, é o último tempo, é o último tempo da ira do Pai. Porque quando nós sairmos, aproximadamente 1000 anos depois, de um planeta de regeneração para um planeta, vamos dizer, um pouquinho mais feliz, já o bem estará dominando sobre o mal. Então não teria razão para ira. É isso que Daniel nos trouxe. Só que agora é o momento em que nós vamos ter que escolher, eu pego a direita ou a esquerda. Então, confiar nas profecias, procurar estudar o Espiritismo, entender o Evangelho, o Velho Testamento. Sem ele nós não entendemos o que o Mestre nos disse. Nos esforçarmos para que a gente possa, ao final, nesse desencarne próximo que nos vem, todos nós aqui vamos desencarnar, não é? Que a gente possa ouvir, um mestre ou um espírito de luz, não importa. Aquela sensação de que eu posso sim ir à direita do Cristo. Que foi a promessa dele, Sede bem-vindos, benditos de meu Pai, e tomai posse do mundo que vos foi preparado desde a sua fundação. Esse é o momento. Não dá para deixar para a encarnação seguinte, pois não sabemos aonde vamos estar, se aqui ou fora. Lembrar a todos que a terceira parte está marcada também para uma segunda-feira, começando às 19h45, no dia 20 de agosto. Tá bom? E até lá, que a paz seja convosco. Muita paz.